todo cristão tem o compromisso de ler a Bíblia e examinar. Irmãos, ler a Bíblia é fácil. Nós temos que examinar, porque isso faz parte da nossa conversão. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, irmãos, primeiramente nós arrependemos dos nossos pecados. Nós arrependemos dos nossos pecados e agora nós temos que voltar às Escrituras, voltarmos à Bíblia, porque, irmãos, é nela que está o poder de Deus, é aqui que está a bússola da salvação, porque, irmãos, é nesse livro que nós devemos caminhar, porque é nela que está o poder de Deus. Porque quando nós voltamos ao arrependimento, nós voltamos para Deus, nós voltamos também a seguir os mandamentos de Deus. A fé em Jesus Cristo. Irmãos, na pessoa de Cristo nós voltamos para Deus, mas para isso nós temos que ler a Bíblia e entender com profundidade. Quando fala examinar, é você entender com profundidade as Escrituras. É você entender o que Deus requer de você. É você entender com profundidade as Escrituras. Devemos ler quando Jesus fala, aqui em Mateus capítulo 22, verso 29, está escrito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, então, ou seja, nós devemos voltar para as Escrituras, conhecer o poder de Deus que está dentro das Escrituras, porque através dessa palavra, ela pode te salvar, ela pode te abençoar. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, nos corrige, nos salva, nos abençoa. Uma palavra de bênção, aquela parábola da 25 de São Mateus, que fala a parábola dos talentos. É uma parábola de bênção. Se você parar para pensar, quando fala que um foi dado a um talento, os outros 10 granjeou 10 e o outro enterrou. Mal serve. Então essa parábola, se você entender, ela é de bênção. Seja fiel no pouco, que sobrou muito eu te colocarei. Não é assim que está escrito na palavra de Deus? Então é uma palavra de bênção. Ou seja, se você tem uma pequena quantia em dinheiro, eu vou guardar, porque lá na frente eu vou precisar. Então essa palavra nos ensina a viver no dia a dia, nos ensina a comer, como comer, nos ensina tudo. Esse livro nos ensina, então, ou seja, nós devemos voltar às Escrituras. Jesus está nos ensinando que nós devemos voltar às Escrituras, voltar ao retorno. Existe uma palavra que chama techuvá, em hebraico, que significa voltar ao retorno. Voltar às Escrituras, voltar a conhecer o poder de Deus, a comunhão. Irmãos, a comunhão engloba nisso. Quando fala que nós devemos ler a Bíblia com comunhão, não é você ficar em transe, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não. Comunhão é você aprender, é você estudar com profundidade. Quando fala que nós devemos ler a Bíblia com comunhão, é você pegar um dicionário bíblico, igual essa minha aqui, ó. Essa minha aqui tem dicionário bíblico, ó. Essa minha aqui tem, ó. Quer ver? Vou mostrar para os irmãos, ó. Quer ver? Ó. A minha aqui tem dicionário bíblico, ó. Com concordância bíblica. Você estudar com profundidade. Não é você estudar para vir aqui na internet debater com as outras pessoas, não. É você conhecer o poder de Deus.
para você ser transformado pelo Espírito Santo na pessoa de Jesus, você voltar às Escrituras, conhecer o poder de Deus, ou seja, você ser transformado pela Escritura. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela nos transforma, nos capacita, dia após dia, cada dia um aprendizado novo. Não é vir... Porque, irmãos, a gente vê assim, tem que estudar a Bíblia, estudar. Claro, tem que estudar a Bíblia. Mas estudar não é simples, porque, irmãos, Jesus, quando fala para os fariseus, quando está escrito essa palavra aqui, Jesus torna a falar, né, no verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, os fariseus, eles liam as Escrituras, mas não conheciam o poder de Deus. Não reconheciam o Messias, não reconhecia Jesus. Então, através das Escrituras, nos revela quem é Jesus, o Machia, Jesus de Nazaré. Então, irmãos, a palavra de Deus, primeiramente, ela nos revela Cristo, quem é Cristo. Então, quando nós lermos, nós buscamos, nós examinamos com profundidade, nós entendemos quem é Jesus de Nazaré, que é o Salvador. Então, nós temos o compromisso, a partir de que nós, aleluia, que nós cremos no Senhor Jesus, arrependemos dos nossos pecados, nós temos que voltar às Escrituras, nos santificar. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos nos santificar. É por essa Bíblia que nós devemos seguir, não por falácia, por disse-me disse, não. Nós devemos conferir, sim, nós devemos examinar se o pregador está errado ali, né? Se você está examinando, você pode corrigir, sim. Todo cristão tem essa obrigação, esse compromisso. Eu falo isso para quem é cristão, já é doméstico na fé, se titula cristão. Você que frequenta outra igreja, frequenta Assembleia, Deus é Amor, Batista, Metodista, Presbiteriana, Congregação Cristã no Brasil, nós temos a obrigação de ler e examinar, e entender com profundidade quem é Jesus Cristo, quem é o Salvador, voltar ao retorno. Porque através dessas palavras, se nós aplicarmos dias a dias, nós seremos prósperos. O nosso jeito, nós mudamos o nosso jeito de ser dia após dia, nós aplicamos no nosso trabalho, na nossa vida, com a nossa família, porque nessa própria Escritura nos ensina que nós temos que ter os frutos do Espírito. Então, é muito importante nós dedicarmos às Escrituras. É uma obrigação nossa, é um compromisso de nós lermos a Bíblia, estudar com profundidade, porque, irmãos, essa Bíblia aqui é a tradução Ferreira Almeida, né, que foi escrita no século passado. Tem algumas palavras que hoje nós não fala mais, mas você pode pegar um dicionário e buscar a interpretação daquele dicionário. Irmãos, é uma obrigação. É a obrigação de todo cristão ler a Bíblia, desde ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia, né? Falar pequenos versos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, eleva os meus olhos para os montes. Nós somos, como os pais cristãos, nós temos essa obrigação de ensinar aos nossos filhos a leitura da Bíblia. Mas a partir de quando vai crescendo, orientar o significado de cada palavra. Nós temos essa obrigação. Negar as Escrituras é uma afronta contra Deus. Está escrito aqui, no Evangelho de João 39, está escrito também: examinai as Escrituras, porque
Vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, as Escrituras são vida eterna. Ela é a porção da vida eterna. É dela que fala da pessoa de Jesus, do Mashiach, do Messias. Todo o Antigo Testamento fala da vinda do Messias, do Mashiach, de Jesus. Em hebraico fala Mashiach, da vida de Jesus. Todo o Antigo Testamento, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, fala de Jesus, fala do Messias. É dela que testifica, ou seja, ela é a bússola para a sua salvação, da vida eterna. Eu já vi crítico aqui falar, mas até crítico mesmo, falando, na Bíblia não tem vida eterna. Está escrito aqui, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E agora, como que fica essa situação? Então, ou seja, a partir de nós, quando cremos no Senhor Jesus, voltemos ao arrependimento, voltemos para Deus através das Escrituras. Negar as Escrituras é uma afronta contra Deus. Porque nela que quando fala vida eterna, irmãos, se você vê na Bíblia aqui, se você vê nesses textos, ensina nós como comer, como vestir, como lidar com a sociedade, como ser próspero, como lidar com a família, como lidar no nosso trabalho. Ah, mas como, evangelista, lidar no nosso trabalho? Está escrito, vós servos, obedecei vossos senhores. Então, ou seja, nós temos, então está aqui, como lidar na nossa vida de casado, está tudo aqui. Ou seja, a vida eterna na pessoa de Jesus, nas profecias messiânicas. Porque através da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, está na pessoa de Jesus. Está aqui, ó, está tudo aqui, ó, Bíblia Sagrada, está tudo aqui, ó. Ensina nós nos santificar diante de Deus. Então, meus irmãos, vamos ler a Bíblia e examinar com profundidade para nós entender quem é o Senhor Jesus. Quem que o Senhor Jesus, o Messias, o Mashiach requer de nós. O que Ele requer de nós através das Escrituras. Vamos ler, não é só ler, fazer um transe, não. Meu Deus, não. Ler, examinar, buscar significado das palavras, assim, na direção do Espírito Santo, para você ser transformado, porque ela te dá transformação, vida espiritual. Não é você ler, examinar, saindo, debatendo com os outros na internet, ser o maioral, não. É você ler e examinar e fazer o retorno consigo mesmo, abandonar o pecado. É você colocar em prática o que está escrito, abandonar o pecado, abandonar a vaidade do que o mundo te oferece. Tudo está aqui na Bíblia, gente. Tudo está aqui nas Escrituras. Abandonar o pecado é que? Através da Bíblia. Amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, está aqui na Bíblia. Então, ou seja, negar as Escrituras é uma afronta diante de Deus. Essa é a mensagem, irmãos. Vamos ler com profundidade, estudar, sim, pegar um dicionário bíblico, estudar, tirar opinião com alguém, formar, sim, conselho, um grupo, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos estudar, compartilhar. Isso é comunhão. Comunhão é quando a gente compartilha aquilo que a gente aprendeu. Está nos mesmos ideais. A comunhão com Deus é essa. Quando a gente lê e estuda e compartilha aquilo que você aprendeu, é comunhão. Isso é a verdadeira comunhão. Comunhão não é você ficar em transe lá assim, não, ó. Não, comunhão é você se colocar diante de Deus ali, igual os crentes bereanos,
estudava, examinava tudo aquilo que eles aprendiam. Isso é comunhão. Isso é a verdadeira comunhão. É você examinar com profundidade, entender o poder de Deus, ter a autoridade que está por trás desses textos. Deus bendito. Então é isso, irmãos, é você examinar com profundidade, leia, releia, estuda, busca orientação, pede a Deus o discernimento do Espírito Santo que Ele te dá. Ali você vai lendo, você vai buscando o significado de algumas palavras e ali você vai ser transformado. Isso é Evangelho. Nós devemos não crer pelo disse-me-disse, não. Se uma pessoa, um pregador, até eu mesmo, falar alguma coisa, vai lá, confere. Irmão, o que você falou, eu aceito repreensão. Irmão, o que você falou tá errado. Tá, beleza, vamos lá, ver se eu tô errado. É mesmo, vamos conferir. Porque, irmãos, muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O que Cristo disse. Falsos cristos, falsos mestres têm se levantado aí, ó, causando transtorno. Agora, vamos deixar o efeito dessas palavras transformar a nossa vida. Praticar o que Jesus nos ensinou através das Escrituras. O amor de Cristo que está através das Escrituras. O amor de Deus, o amor ao próximo, o amor de Cristo. Porque Jesus disse, amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Está onde? Na Bíblia, escrito pelos apóstolos. O que de graça dá, de graça recebeste. Será que o que Jesus estava falando era sobre cura e libertação? Não! É você ensinar de graça, aprender as Escrituras, de graça. Os mestres, os pastores, os anciãos, diácono, cooperador, é ensinar de graça, não cobrar nada. Agora, a obra e milagre, quem faz é o Senhor Jesus. Ninguém tem poder para nada. Quem opera meus sinais é o Senhor Jesus, através também do Espírito Santo, que Ele nos deixou, que é o poder de Deus. Que significa Ruach Kadosh, Espírito do Santo. Então, meus irmãos, vamos meditar, vamos voltar para Deus. Uma coisa é você adorar a Deus, uma coisa é você glorificar a Deus, outra coisa é você aceitar a verdade como ela é. Uma coisa é você receber milagre da parte do Senhor, outra coisa é você voltar, você aceitar a verdade como ela é. Às vezes, a verdade ela te coloca contra a parede, mas ela te liberta. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Jesus não estava falando isso para os incautos, não. Jesus estava falando para os que se dizia conhecedor das Escrituras. A verdade é Messias, é Jesus, é o Senhor Jesus, mas através das Escrituras. Às vezes muitos leram a Bíblia e tudo, mas não conhecem o Senhor Jesus. Então, ou seja, nós devemos ler a Bíblia, tanto o Antigo e o Novo Testamento, aceitar o Senhor Jesus, na pessoa de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus para com os homens. O que é mediador? É aquele que compra os escravos, que liberta os escravos. Então Jesus, ele nos comprou e nos libertou. Tirou de nós toda a cegueira espiritual. Então quando nós lemos a Bíblia, as nossas escamas dos olhos caem na pessoa de Jesus. Se nós entendemos tanto o Antigo e o Novo Testamento na pessoa de Jesus, as nossas escamas caem, dos olhos caem. Glória a Deus. A nossa vida é transformada.
Nós devemos aceitar a transformação. Então, ou seja, a mensagem é essa, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia. Vamos examinar. Vamos aceitar o poder de Deus que está por trás dessas mensagens. Meus irmãos, você que não se é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, é de graça, não paga nada, é de graça. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, vai lá, clica lá no joinha, não paga nada. Comente nos comentários, compartilhe esse vídeo e fique na graça e na paz de Deus. Que Deus o abençoe grandemente. Fique com Deus.